Muito bem. Após esta breve pausa, continuamos então na aula da aplicação da pena. Passemos então a estudar agora o concurso de crimes. Quando uma pessoa pratica duas ou mais infrações penais, estamos diante do concurso de crimes, que nos termos do artigo 69 a 71 pode ser de três espécies: concurso material, artigo 69 do Código Penal; concurso formal, artigo 70 do Código Penal; e crime continuado, artigo 71. Nos termos do artigo 69, dá-se o concurso material ou real quando o agente, mediante duas ou mais ações ou omissões, comete dois ou mais crimes idênticos ou não. Quando isso ocorrer, as penas devem ser somadas. Normalmente, os crimes são apurados no mesmo processo. Mas, quando isso não for possível, a soma das penas será feita na vara das execuções criminais. A regra do concurso material não se aplica, entretanto, quando estiverem presentes os requisitos do crime continuado, crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, local e modo de execução, que serão estudados adiante. Assim, ao ausente qualquer dos requisitos do crime continuado, poderá ser aplicada a regra do concurso material, desde que o agente tenha praticado duas ou mais condutas que impliquem no reconhecimento de dois ou mais crimes. É importante frisar que, no concurso material, temos desígnios autônomos, vale dizer, vontade de praticar vários crimes, atingir vários resultados e, via de regra, são atingidos bens jurídicos diversos e não idênticos, como ocorre no crime continuado. Temos o concurso material homogêneo, quando os crimes praticados em concurso forem idênticos. Dois roubos, por exemplo. Temos o concurso material heterogêneo, quando os crimes praticados em concurso não forem idênticos. Um homicídio e um estupro, por exemplo. O artigo 69, caput, em sua parte final, esclarece que, no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela. O parágrafo 1º do artigo 69, por sua vez, determina que, sendo aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 do Código Penal. Já o parágrafo 2º dispõe que, sendo aplicadas duas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Evidentemente, se for possível o cumprimento simultâneo. Elas serão cumpridas sucessivamente se não houver possibilidade do cumprimento simultâneo. Nos termos do artigo 70, caput do Código Penal, ocorre o concurso
formal quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. Nesse caso, se os crimes forem idênticos, no caso de concurso formal homogêneo, será aplicada uma só pena, aumentada de 1/6 à metade. Exemplo: agindo com imprudência, o agente provoca um acidente, no qual morrem 2 pessoas. Assim, o juiz aplica a pena de um homicídio culposo, no patamar de 2 anos, supondo-se que o magistrado tenha aplicado a pena mínima. E, na sequência, aumenta-a de 1/6, por exemplo, chegando à pena de 2 anos e 4 meses de detenção. Se, entretanto, os crimes cometidos não forem idênticos, caso de concurso formal heterogêneo, o juiz aplicará a pena do crime mais grave, aumentada também de 1/6 à metade. Exemplo: em um só contexto, o agente profere ofensas que caracterizam calúnia e injúria contra a vítima. Nesse caso, o juiz aplica a pena de calúnia, crime mais grave, e a aumenta de 1/6 à metade, deixando de aplicar a pena referente à injúria. Estudemos o concurso material benéfico. Na hipótese do concurso formal heterogêneo, quando nós temos 2 crimes diversos, é possível que ocorra uma injusta distorção na aplicação da pena. Com efeito, imagine-se o crime de estupro, artigo 213 do Código Penal, em concurso formal com crime de perigo, de contágio, de moléstia venérea, artigo 130, caput. Suponha-se, então, que o juiz fixe a pena mínima para os 2 crimes. No estupro, o mínimo é de 6 anos, e no crime de perigo, a pena mínima é de 3 meses. Ora, se as penas fossem somadas, atingiríamos o total de 6 anos e 3 meses. Mas, de acordo com a regra do artigo 70, caput, chegaremos à pena de 7 anos. Vale dizer, 6 anos do estupro, aumentada de 1/6. Nesse caso, a regra do concurso formal, criada para beneficiar o acusado, estaria a prejudicá-lo. Atento a esse detalhe, o artigo 70, em seu parágrafo único, estabeleceu que a pena resultante da aplicação do concurso formal não pode ser superior àquela cabível no caso de soma das penas. Por isso, sempre que o montante da pena decorrente da aplicação do aumento de 1/6 à metade, referente ao concurso formal, resultar em quantum superior à soma das penas, deverá ser desconsiderado tal índice e aplicada a pena resultante da soma. A essa hipótese, deu-se o nome de concurso material benéfico. Trata-se de concurso formal em que aplico a regra do concurso material, por ser mais benéfico. Estudemos o concurso formal impróprio ou imperfeito. Veja-se também que a criação do Instituto do Concurso Formal poderia servir de estímulo a marginais inescrupulosos, que, visando benefícios na aplicação da pena, poderiam utilizar-se de subterfúgios na execução do delito. Suponha-se que A,
querendo matar B e C. E com a utilização de arma de fogo de grande poder, efetue um único disparo, que atravessando o corpo de B, cause também a morte de C. Utilizou-se do provérbio popular, matar 2 coelhos com uma cajadada só, ou 2 inimigos com um único tiro. Não seria justo, neste caso, a aplicação de uma só pena aumentada de 1/6 à metade. O legislador, atento a tal possibilidade, criou na segunda parte do artigo 70, caput, o concurso formal impróprio ou imperfeito, no qual as penas serão somadas, como ocorre no concurso material, sempre que o agente, com uma só ação ou omissão dolosa, praticar 2 ou mais crimes, cujos resultados ele intencionalmente visava. Então há, neste caso, autonomia de desígnios em relação aos resultados. Trata-se, nesse caso, de hipótese de concurso formal em que aplico a regra do concurso material. Assim, pode-se dizer que o concurso formal traz 2 hipóteses diversas de aplicação da pena. A primeira, no concurso formal próprio ou perfeito, no qual o agente não tem autonomia de desígnios em relação aos resultados, aplica-se uma só pena aumentada de 1/6 à metade. Na segunda hipótese, no concurso formal impróprio ou imperfeito, no qual o agente atua de forma dolosa e querendo provocar os 2 ou mais resultados, as penas serão somadas. É importante salientar, por fim, que não se deve confundir o concurso formal com o conflito aparente de normas. No conflito aparente, a conduta única do agente amolda-se a 2 ou mais tipos penais, mas, de acordo com as regras já estudadas, ele responde por um só crime, devendo considerar-se uma infração penal absorvida pela outra. No concurso formal, há concurso de crimes, ou seja, efetivamente 2 ou mais infrações e responde por elas. O concurso formal é também conhecido como concurso ideal. Estudemos o crime continuado, artigo 71 do Código Penal. No crime continuado, cuja definição se encontra no artigo 71 caput do Código Penal, o agente, mediante 2 ou mais ações ou omissões, pratica 2 ou mais crimes e assim verá aplicada uma só pena, desde que presentes os seguintes requisitos: que os crimes cometidos sejam da mesma espécie. Deve ser entendido como crime da mesma espécie aquele previsto no mesmo tipo penal, simples ou qualificado, tentado ou consumado. Assim pode haver crime continuado entre roubo simples e latrocínio, que é roubo qualificado, pelo resultado morte. Não se pode, portanto, cogitar de continuação delitiva entre estupro, artigo 213, e atentado violento ao pudor, artigo 214, pois esses delitos não estão no mesmo tipo penal. No crime continuado, se os crimes tiverem a mesma pena, será aplicada uma só
reprimenda, aumentada de 1/6 a 2/3. Se os crimes, entretanto, tiverem penas diversas, como no exemplo do roubo simples e do latrocínio, será aplicada tão somente a pena do crime mais grave, latrocínio, aumentada também de 1/6 a 2/3. Existe opinião minoritária, no sentido de que os crimes da mesma espécie são aqueles cometidos mediante os mesmos modos de execução e que atinjam um mesmo bem jurídico. Assim, seria admissível o reconhecimento da continuidade delitiva entre o estupro e o atentado violento ao pudor, já que ambos são cometidos mediante violência ou grave ameaça e atingem o mesmo bem jurídico, a liberdade sexual. É necessário ainda, para o reconhecimento do crime continuado, que os crimes tenham sido cometidos pelo mesmo modo de execução. Por esse requisito, não se pode aplicar a regra do crime continuado entre dois roubos, quando, por exemplo, um delito for cometido mediante violência e o outro mediante grave ameaça exercida com emprego de arma. Temos como requisito para o reconhecimento do crime continuado que os crimes tenham sido cometidos nas mesmas condições de tempo. A jurisprudência vem admitindo o reconhecimento do crime continuado quando, entre as infrações penais, não houver decorrido prazo superior a 30 dias. No entanto, há julgados admitindo o crime continuado entre crimes cometidos com prazo superior a este. Finalmente, exige-se que os crimes tenham sido cometidos nas mesmas condições de local. Admite-se a continuidade delitiva quando os crimes forem praticados no mesmo local, em locais próximos ou ainda em bairros distintos, mas da mesma cidade e até em cidades contíguas, vale dizer, vizinhas. Para uma parte da doutrina, o Código Penal teria adotado a teoria puramente objetiva, ou seja, para o reconhecimento do crime continuado, bastaria a presença dos requisitos acima mencionados, sem que se tenha de questionar o aspecto volitivo, vale dizer, subjetivo, a intenção do agente, uma vez que o artigo 71 nada menciona a esse respeito. É a opinião, por exemplo, de Alberto Silva Franco. Para outros, entretanto, o reconhecimento da continuidade delitiva pressupõe mais um requisito, a unidade de desígnios. Assim, para fazer jus ao benefício, deve o agente desejar praticar os crimes em continuidade, ou seja, ter a intenção de se aproveitar das mesmas relações e das mesmas oportunidades para cometê-los. É a teoria objetiva subjetiva, segundo a qual existe crime continuado quando, por exemplo, o caixa de um estabelecimento subtrai diariamente certa quantia da firma, não o configurando, entretanto, a hipótese de assaltante que o rouba aleatoriamente casas diversas sem que haja qualquer vínculo entre os fatos, de forma a demonstrar que se trata de criminoso habitual, que não merece as benesses decorrentes do reconhecimento do crime continuado.
Por outro lado, o artigo 71, em seu parágrafo único, possui uma regra diferente de aplicação da pena quando os crimes que compõem a continuação criminosa são dolosos, cometidos contra vítimas diferentes e com emprego de violência ou grave ameaça. Nessas hipóteses, o juiz poderá até triplicar a pena de um dos crimes, se idênticos, ou do mais grave, se diversas as penas, considerando, para tanto, os antecedentes do acusado, sua conduta social, sua personalidade, bem como os motivos e as circunstâncias dos crimes. É evidente que a hipótese de triplicar a pena só existirá se forem cometidos 3 ou mais crimes, pois, caso contrário, o crime continuado poderia acabar implicando em pena maior do que o resultado da soma delas. Assim, se forem praticados 2 crimes, o juiz, no caso concreto, poderá apenas dobrar a pena. O próprio parágrafo único ressalva também aqui a aplicação do concurso material benéfico, para que sejam as penas somadas, quando a aplicação do triplo da pena puder resultar em pena superior à eventual soma. E como fica a pena de multa no concurso de crimes? Nesse caso, temos que observar o que estabelece o artigo 72 do Código Penal. O artigo 72, que trata do concurso de crimes, aplicação da pena de multa no concurso de crimes, diz o seguinte: no concurso de crimes, as penas de multa serão aplicadas distinta e integralmente. Vale dizer que, na forma desse dispositivo, as penas de multa deverão ser somadas. Observe-se a seguinte hipótese. No artigo 155 do Código Penal, artigo 155 caput, cuja pena do crime de furto é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Imaginemos que tenhamos 2 crimes de furto em concurso formal. O juiz, então, aplicando a pena, observando a regra do artigo 70 do Código Penal, irá, então, aplicar a pena de um dos crimes e aumentá-la de 1/6. Então, imaginemos que ele aplicou a pena mínima, 1 ano de reclusão. E procede, então, um aumento de 1/6 na pena privativa de liberdade, tendo como resultado 1 ano e 2 meses de reclusão. No que concerne a pena de multa, imaginemos que ele tenha fixado esta pena de multa no mínimo legal de 10 dias multa. A pena resultante da aplicação do concurso, pena de multa resultante da aplicação do concurso, não poderá ser 10 dias multa mais 1/6. Eu tenho que aplicar 10 dias multa mais 10 dias multa. Vale dizer, terei então a quantidade de 20 dias multa. 2 crimes de furto, penas de 1 ano e 10 dias multa. Aplicando a regra do concurso formal, eu tenho 1 ano e 2 meses de reclusão e 20 dias multa. Observe, as penas de multa, então, são somadas. Gostaria aí de agradecer a atenção dos senhores. Esta aula realmente é bastante extensa, tanto é que nós fizemos um pequeno intervalo entre a primeira parte e esta segunda parte. Não esqueçam de retomá-la
caso tenham dúvidas, de estudar a nossa apostila e de realizar os testes propostos. Tenho certeza que é possível que os senhores alcancem o resultado pretendido. Para tanto, basta que os senhores assistam às aulas, estudem as apostilas e realizem os nossos testes. Mais uma vez, desejo a todos sucesso.